programação. A Bruna hoje, nossa mestre Bruna, mais uma menina aí da engenharia, que tem poucas, né? Mas, na Exatamente. verdade, tem Kátia, que é aluna, né? Bruna e eu, por enquanto, de meninas. Tem a professora Braulia, né? Tem mais professoras também, né? Mas mais diretamente da engenharia de computação é a Bruna e eu, né? De meninas, Isso. de professoras. E nossa mestre aí, né? Ela é cientista da computação, mas também é engenheira civil, né, Bruna? Isso. Mestre em ciência da computação, tá? Então, ela vai falar hoje sobre programação mesmo, hoje, para a gente continuar o tema programação e falar mais do aspecto profissão, né, Isso Bruna? Então, mesmo. a palavra é sua. Então, boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu preparei uma apresentação para vocês. Tá dando para ver aí ou tem vídeo em cima dele? Tá Não, tá legal? ok. Tá. Então, gente, o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira e principalmente nesse momento que todo mundo está em casa. Então, a gente vai discutir essa parte, né? Porque eu sei que muitos de vocês aí talvez não estejam tão motivados, mas acredito que depois de hoje aqui, com os dados que eu trouxe para vocês, talvez vocês vão mudar um pouco aí de ideia, tá certo? Vanderlei, você quer que aumenta mais a tela ou tá bom aqui para Para mim vocês tá verem? bom. Tá ok, Para né? mim tá ok, tá. Tá. Então vamos primeiro contextualizar. Então, o que a gente estava vivendo até o momento antes de acontecer isso tudo? Então, a gente está em 2020, então a gente já estava dentro de uma revolução industrial que era chamada Quarta Revolução, ou a Indústria 4.0. A gente também estava caminhando, né, o que muitos aí pesquisadores já estavam falando, que a gente já estava caminhando para a Indústria 5.0, ou seja, o avanço tecnológico estava em ritmo bem acelerado. E aí, logo no início de 2020, em março, então a gente está se deparando com essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, onde pegou todo mundo de surpresa, porque, querendo ou não, ninguém imaginava que ia ter que ficar preso de casa, que não ia poder exercer suas atividades normalmente, né? Todo mundo achou que iria ser uma doença comum, né? Que não ia afetar tanto assim a vida, o dia a dia das pessoas. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Então, a gente estava nesse momento. E aí, se a gente pegar, então, isso aí no contexto nosso aqui de tecnologia, então, o que a gente estava presenciando, que estava muito fácil, né, da gente ver. Então, seria a internet das coisas, Big Data, internet, né, nuvem, tá, o cloud computing. Então, são muitos aspectos que estavam avançando rapidamente e às vezes os próprios profissionais não estavam tão alertas, né, tão ligados nesse contexto. Então, eu acredito até que chegou, né, nesse ponto, de certa forma, acelerou talvez um pouco mais essa parte tecnológica nossa, né? Não só no Brasil, mas acredito que no mundo inteiro, porque a gente foi praticamente que forçado a aceitar o digital na nossa vida. Mesmo quem não era muito do digital, quem não é da área de tecnologia, se viu aí tendo que usar tecnologia para se virar, né? Seja como para pedir um delivery, né? Ou realmente para trabalhar. Então, são vários aspectos aí que a gente teve que reaprender algumas coisas, né? Ou se adaptar. Até mesmo essa ferramenta aqui hoje que a gente está usando, né? Então, a gente nem eu não tinha ouvido falar disso antes aqui de começar as aulas no regime remoto, né? Acredito que muitos de vocês também não e muitos profissionais também não. Por quê? Quando a gente precisava dar aula, a gente tinha um presencial. Empresas, quando iriam fazer reunião, tinha também a reunião presencial, né? Então, era um caso ou outro que a gente utilizava
essa parte, essa tecnologia remota para fazer as comunicações necessárias dentro de uma empresa ou mesmo na vida pessoal ou profissional. Então, a gente teve uma reviravolta. E aí, o que eu vou trazer aqui para vocês, já começando a linkar, então aqui eu peguei notícias recentes, tá, gente? Logo depois que começou isso tudo, então o que a gente estava vendo também, muita gente perdeu emprego, muitas lojas fechadas, muitas empresas fechadas, mesmo os escritórios não estavam podendo ser abertos e até hoje, né, muitos setores ainda não voltaram ao normal. Cada cidade, cada estado está lidando com isso de uma maneira, então não tem uma padronização. Então, o que a gente via realmente é um aumento do desemprego. Mas aí o que eu vou trazer aqui para vocês é que a parte de tecnologia, quem escolheu essa área, quem está indo por esse caminho, então está sendo quem menos sofreu no meio disso tudo. Então aqui, uma chamada aqui de uma notícia. Covid-19 faz demanda por desenvolvedores crescer mais de 90%. Então imagina, gente, enquanto todo mundo estava saindo do emprego, sendo mandado embora, na área de TI teve um aumento de 90%. Né? Então isso é um número bem expressivo. A Revelo identifica crescimento de 25% na área de tecnologia e 35% em vagas PJ, ou pessoa jurídica. Então, o setor aumentou, né? Meio que explodiu a demanda. E vocês conseguem imaginar o porquê disso? O que vocês acham por que foi? Vocês podem escrever no bate-papo também, se quiser. Seria porque, como está todo mundo em casa, essa área da a gente fica totalmente dependente dessa área de tecnologia, tanto assim, às vezes, para coisas mais simples, como para garantir a estabilidade da internet na casa de todo mundo, quanto para coisas mais complexas, como gente desenvolvendo esses programas tipo Zoom e etc. Exatamente. Né? Então, o que as empresas perceberam? Quem não estava no online e não conseguiu migrar de forma rápida, fechou as portas. Tá? Então, mesmo que a empresa não tinha nada de online, mas se ela conseguiu se adaptar de forma rápida, não ter tantos prejuízos financeiros, então ela conseguiu se manter no mercado. Então, justamente por isso, esse aumento aí nessa demanda. Então, vamos pensar aí, se tinha lá, mesmo que seja um restaurante, né? Então, o restaurante talvez nunca teve delivery na vida dele, mas a partir de agora, com tudo fechado, qual que foi a única forma do restaurante sobreviver? Muitos foi através do delivery. Quem não fechou foi porque manteve ali um delivery e conseguiu manter parte dos funcionários e está gerando uma receita para quitar aluguel e folha de pagamento. Mas como isso? Né? Então, eles tiveram que ir para onde? Eles tiveram que ir para os aplicativos já que existem, né? Como iFood, alguns próprios da cidade ou da região. Ou então, eles tiveram que fazer o quê? Eles mesmos tiveram que solicitar alguém para desenvolver esses aplicativos para eles. Ou até mesmo um site onde ele poderia ali pegar os pedidos. Tá? Então, são essas soluções que surgiram que foram as responsáveis por essa alta demanda dos profissionais de tecnologia. Então, aqui na tecnologia são todas as áreas, né? Então, não só os programadores, mas em boa parte sim, mas outras áreas também estão sendo muito demandadas. Então, esse foi um dos fatores aí que impulsionou. Então, olha lá, o desenvolvimento de aplicativos tornou-se um dos serviços remotos mais solicitados no Get Ninjas. Então, o Get Ninjas é uma plataforma de serviços, né, de freelancers. Então, você pode lá ou buscar serviço ou anunciar o seu serviço.
Tá? Então, teve o quê? Desenvolvimento de aplicativos. Então, boa parte deles é para acomodar essa demanda online para vender mesmo, né, de forma remota, né? Ou seja, para uma área específica, ou até mesmo dependendo do produto, para chegar no país inteiro. Porque aí você sai da sua clientela ali, de um bairro ou de uma cidade, e amplia para uma clientela possível do país inteiro, por exemplo. Tá certo? Então, foi esse o movimento que a gente está percebendo. Então, felizmente, né, quem optou pela área de tecnologia, não está faltando serviço, não. Outro dado aqui. Vagas para o setor de tecnologia em BI, Design, TI e desenvolvedor disparam. Também houve aumento de salários, entre 20% a 30%. Então, olha só que legal. Então, às vezes, os programadores, né, ou quem, né, os níveis mais baixos, né, das empresas, que talvez não eram tão bem remunerados, então já conseguiu aí ter uma valorização, né, devido à demanda, tá? Então, tudo no mercado é procura e oferta. Então, aqui, né, inteligência de negócio, design, como eu falei, então não são só programadores, TI em geral, como a gente viu também que o Ciro aí comentou, a internet, né? Quem aí sentiu a internet lenta nesses meses? Teve alguém que não sofreu com isso? Principalmente aqui com as aulas, né? Então, às vezes, muitas as reclamações de vocês também são o quê? Ah, a internet está lenta e não sei o quê. Ah, o professor fica falhando, não dá para ouvir a aula dele. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, que entender o quê? Que nem a gente mesmo, como pessoas normais, né? Mesmo que a gente tenha, às vezes, conhecimento de tecnologia, a gente tem que entender que as pessoas não estavam preparadas para isso, né? Principalmente no plano lá de internet, onde tem lá a taxa de upload, que aqui para a gente é o mais relevante. Então, muitas pessoas contrataram o serviço e o seu provedor sem nem olhar isso, sem nem saber que isso ia ser importante em algum momento da vida delas. Tá? Então, a gente tem que também, às vezes, tentar conscientizar as pessoas sobre isso, mas também ter um pouquinho de paciência, porque nem todo mundo estava preparado. Né? E a gente sabe que, às vezes, mudar de provedor e tudo pode gerar aí talvez até um aumento financeiro, né, um impacto aí de multa e coisas do tipo, né? Então a gente está vendo tudo isso, então está tudo interligado, né? Então provavelmente nos provedores de internet eles também contrataram mais pessoas. Por exemplo, aqui em frente à minha casa, praticamente todo dia eu vejo o pessoal dando manutenção aí para ampliar a rede, provavelmente da internet, né? Da Vivo, e outros provedores que estão chegando aí, o que, de certa forma, acaba sendo bom, né? Porque tendo mais concorrência, tendo mais empresas, então a gente tem a chance também de ter preços melhores nos serviços que estão sendo oferecidos e também com relação à qualidade. Empresas de TI estão contratando, mas confiam em novas tecnologias para selecionar e contratar talentos, com ênfase em habilidades pessoais. Então, aqui, pessoal, as empresas não pararam, mas elas também precisaram se adaptar na forma de contratar. Então, a gente vai ver mais para frente. Então, eles também estão usando o Zoom, igual a gente está aqui. Então, eles marcam a entrevista, a reunião, e você tem que aparecer e tem que conversar lá com uma equipe ou com o profissional que está te entrevistando. Então, isso já é bom a gente ter dados aqui reais, né? Ter ideia realmente de como que está o mercado, para a gente quebrar um pouco essa barreira, esse preconceito de que, porque é remoto, porque é online, eu não vou participar, porque isso é absurdo. Então, essa no momento aqui que a gente está vivendo, a nova realidade. Então, a gente tem que ter alguma forma de superar isso. Então, as empresas também estão se adaptando. Aqui dados
bem recentes. Então, TOTUS abre mais de 100 vagas para profissionais de TI. Isso foi nesse mês, dia 11. Então, falar que quem é de tecnologia tá difícil, não é, tá? Então, olha aqui outra. Vagas de TI, Porto Seguro, Santander e XP, entre outros, estão com oportunidades em aberto. Esse aqui foi do dia 5 de junho. Então, tem muitas oportunidades acontecendo, tá? Então, onde vocês podem olhar isso? No Google mesmo. Vocês podem digitar lá vagas de empregos TI, aí vocês vão em notícias, que aí ele lista as mais recentes para vocês, e aí aparece lá as empresas. Ou então em até sites específicos também vocês podem dar uma olhada, que é a Cato, tem também o InfoJobs, tem uma específica de Viçosa também. Tem até grupos, né, no Facebook que eu já vi específicos para vagas de emprego, então é sempre bom ficar de olho em tudo isso aí. O LinkedIn, tá? Então, se vocês não têm um perfil no LinkedIn, então talvez criar e ficar de olho nas empresas que vocês gostariam de trabalhar, talvez um dia, né? Porque vai que surge uma vaga ali, alguém te indica, então você já tem ali também o seu perfil profissional. Aqui, da Google. Então, a Google Brasil também abriu 11 vagas. A Red Hat está com 8 oportunidades e a Qualcomm busca estagiário na área de desenvolvimento. Tá? Então, talvez seja aí uma ótima oportunidade também para fazer um estágio, né, para adiantar essa disciplina, né, dentro do possível, né, porque tem algumas regras, mas é possível. Tá? Então, isso aqui foi de ontem. Tá? Então, tem um site do canal Tech também que publica toda segunda-feira oportunidades de emprego na área de TI. Então, às vezes, vale a pena vocês ficarem também ligados nisso. Tá? Outra que, ainda desse mês, a multinacional americana HostGator está contratando 45 profissionais para trabalhar em home office. Então, são várias oportunidades, tá? Que eu trouxe só algumas para vocês, as mais recentes mesmo desse mês, até de ontem, né, que a gente viu aí, para vocês realmente terem a noção de que profissional de TI dificilmente fica desempregado. O que a gente costuma falar na área, talvez a remuneração, dependendo do cargo, dependendo do tempo, não seja a ideal, né, não seja aquilo tudo que eles divulgam, mas desempregado dificilmente a pessoa da área de TI fica. Né? Ainda mais se ela for sempre se renovando, sempre buscando novos conhecimentos, novas oportunidades, então dificilmente ela vai realmente não ter emprego, não ter ninguém contratando ela. E até mesmo ele pode também trabalhar por conta própria. Né? Imagina aí quem é autônomo, profissional liberal, então também consegue trabalhar sem ter vínculo empregatício, né? Como PJ. Então você também consegue, tem essa possibilidade. Então o que a gente está presenciando, pessoal? Então a gente viu aí que as empresas, a maneira como elas fazem negócios, né? Então mudou. Então foi quase isso. A gente dormiu num dia, no outro dia quando acordou já estava todo mundo preso dentro de casa, né? Então foi mais ou menos isso. E aí a gente, né, em todos os setores da nossa vida, né, as empresas não seriam diferentes. Então a gente está indo realmente aí para a parte de um trabalho remoto, né, para a parte virtual. Então isso é todas as categorias. Então como eu já citei aqui o exemplo de restaurante, então mesmo quem não tinha a tecnologia inserida no seu negócio foi quase que obrigado a fazer isso para conseguir superar esse momento, para realmente conseguir fazer com que a coisa funcionasse, tá? Então,
o que que a gente pode tirar disso tudo? Que o online realmente veio para ficar, tá? Então, se alguém ainda tinha dúvidas sobre isso, eu acho que agora não tem mais, né? Então, eu acredito que realmente daqui para frente, vai só aumentar esse digital, né? Essa relação nossa com o digital, com novas ferramentas, e até mesmo talvez as empresas, vamos supor, depois que isso tudo passar, provavelmente muitas empresas vão continuar adotando o que elas aprenderam neste momento, vão continuar utilizando as metodologias, as ferramentas, talvez para conseguir aí contratar pessoas, né? Imagine aí vocês, mesmo na área de tecnologia, talvez elas vão abrir mais vagas para pessoas de qualquer parte do país, não vão se apegar necessariamente a pessoas que trabalhem na mesma cidade da sede da empresa, por exemplo. Então, eles vão abrir mais vagas remotas, né? Então, isso é uma possibilidade, é algo que pode acontecer. Então, a gente, em vez de desanimar, eu acredito que vocês aí da área de tecnologia, vocês, né, têm que se animar. Realmente, vocês têm que se motivar a terminar esse curso, né, o mais rápido possível para realmente pegar essa onda e ter sucesso aí no mercado de trabalho. Então, a gente está vendo isso diante dos nossos olhos, né? A ascensão da entrevista em vídeo. Então, como eu falei, então várias empresas também estão usando o Zoom, tá? E não só o Zoom, né? Não é só a entrevista em si, né? Vários outros métodos que talvez estavam ainda com um pouco de preconceito, que as pessoas estavam um pouco relutantes. Então, a gente está vendo que realmente esse está sendo o momento de testar. As empresas estão colocando em prática várias coisas e quase que as pessoas estão sendo obrigadas a aceitar, né, a realmente se adaptar a este novo cenário. Então, as coisas estão acelerando, né? Então está acelerando para este momento aí. Então, o que a gente vê? Inteligência artificial, os chats, bots, né? Então, seria você está conversando, né, com a inteligência artificial, mas é como se fosse ali um atendente presencial, mas está sendo um momento de testar essas novas soluções, ainda mais quando empresas muito grandes precisaram colocar boa parte dos seus funcionários ou para revezamento, ou mandou embora, ou, né, não pode ficar todo mundo dentro da empresa, quem pode voltar. Então, isso, às vezes, quando a demanda de um certo serviço é muito alta, então as empresas não estão tendo as pessoas suficientes ali para essa demanda. Então, a solução realmente acaba caindo na inteligência artificial. Então, vai colocar ali um bot, né, um robozinho, né, para ficar conversando com a pessoa que talvez vai resolver ali o problema sem precisar passar para um técnico ou para uma área mais especializada da empresa. E aí vamos falar um pouquinho aqui das habilidades requeridas, né? Então, como a gente falou, então a parte técnica eles continuam testando na entrevista, ou seja, através, né, monta ali um site que vai ter algum questionário, alguma coisa para a pessoa fazer. Então, ali continua tendo como avaliar a parte técnica, né, o conhecimento técnico da pessoa, analisa o portfólio, analisa as redes sociais, como eu acho que eu já comentei com vocês também, né, nas turmas que eu dou aula. Então, eles analisam tudo isso. E, além disso, eles estão também buscando agora outras habilidades. Então, neste momento, eles estão dando prioridade para realmente essas habilidades pessoais, né? Porque eles alegam que, como é tudo remoto, então às vezes você não tem realmente aquela presença, né, para fazer aquelas dinâmicas em grupo, para você realmente ver o comportamento daquela pessoa.
Então, eles precisam se valer de outras técnicas para realmente extrair o que eles querem daquele profissional, o que eles esperam, tá? Então, a gente está vendo aí novas habilidades que estão sendo requeridas. Então, o que eles falam de habilidades pessoais excepcionais. Então, o que seria isso? Trabalhar de forma independente, boa comunicação e colaboração com a equipe, com os colegas. Então, isso não é novo, né? A gente sabe que não é, mas muita coisa aí dentro da dinâmica de grupo que muitas empresas utilizam como parte do processo seletivo. Então, muitas dessas coisas aí talvez não vai ficar tão claro só aqui numa entrevista pelo computador. Tá? Então, eles têm outras formas aí de avaliar, mas eles vão conseguir, né, detectar, né, se realmente você está disposto a trabalhar em equipe e colaborar, né, com o sucesso aí dos projetos e com o sucesso da empresa. Então, gente, eu sei que vocês aí, como estudantes, né, na fase que vocês estão, talvez é um pouco difícil, né, imaginar lá na frente, imaginar que as pessoas realmente vão querer, vão analisar tudo isso, né, a gente sabe, às vezes tem uma picuinha para fazer um trabalho com um grupo, né, não quer fazer com outro, porque é difícil, porque não sei o quê, mas e na vida real? Né, a gente tem sempre que pensar. Então, aqui eu estou trazendo para vocês dados realmente o que as empresas estão falando. Tá? Então, eles estão olhando isso, não sou eu que estou aqui simplesmente falando para vocês. Então, na próxima vez que vocês, né, o professor der um trabalho e vocês começarem não conseguir trabalhar com fulano de tal, ou for muito difícil, falar, não me dou bem em grupo, então repensar isso, porque isso é uma habilidade que as empresas querem, né? Você vai precisar trabalhar em equipe, porque é muito difícil você conseguir dominar todas as áreas de tecnologia para fazer o serviço de todo mundo e você não precisar de ajuda, tá? Então, isso é bem complicado. Então, a gente tem que começar já na faculdade, né, na universidade, a gente já começar a desenvolver essas habilidades que lá para frente a gente vai precisar. Então, já é melhor a gente sofrer agora do que deixar lá para frente. Qualquer coisa, vocês podem perguntar, tá, gente? No final, a gente vai deixar um tempo aqui também para dúvidas, para conversar sobre o que vocês quiserem, tá? Com relação a isso, mas qualquer coisa também vocês podem falar. E além disso, gente, dessas habilidades, então a gente vai precisar ter também a familiaridade e estar realmente confortável com a tecnologia de trabalho remoto, bem como a capacidade de priorizar, conciliar a programação, trabalhar com distrações e, é claro, flexibilidade. Então, o que isso quer dizer, gente? Então, olha só, até coloquei aqui, isso aqui eu tirei literal, né, da notícia, tá? De um profissional aí que está contratando de uma empresa grande que falou. A pessoa tem que estar confortável com a tecnologia de trabalho remoto. Tá? Então, tem que estar confortável. Então, ela tem que ser natural para ela. Então, ela tem que trabalhar com prazer. Ela tem que realmente se sentir à vontade em executar o trabalho daquela forma. Até mesmo vocês, né? Então, o ideal é que vocês também comecem a se familiarizar cada vez mais com esse sistema, ainda mais vocês que são da área de TI, tá, gente? Porque se fossem outros cursos, eu até não ligaria, não falaria nada. Mas vocês, por serem da área de TI, é quase que uma obrigação de estarem se adaptando a esse sistema, né? Porque, querendo ou não é a Univiçosa, né? É o país inteiro, é o mundo inteiro, tá certo?
Então, a gente tem que dar o exemplo, né? Então, como eu costumo falar, então a gente que é da área de TI tem que dar o exemplo de realmente estar familiarizado com esse sistema remoto. E isso não está impedindo ninguém da área de TI trabalhar, tá? E aí, o que vocês podem pensar? Pô, se nem as aulas eu tô querendo assistir direito, tô dando desculpa porque não tô fazendo os exercícios, ou não tô participando das aulas, não tô fazendo as coisas. E se fosse um trabalho? E se você estivesse ganhando, sendo remunerado para fazer um trabalho de forma remota, o seu chefe não vai estar te vendo, ninguém vai estar ali te controlando. E aí? Né? Você também vai falar porque está difícil, porque eu não estou motivado, porque isso está errado, porque não sei o quê. Né? Então não é bem assim, né? Então não é só reclamar e se abster de fazer tudo. Né? Eu acho que a gente realmente tem que pensar um pouquinho que a gente não pode parar a nossa vida por causa disso. Né? Então a gente tem que arrumar soluções. E é isso que as empresas esperam da gente. Então aqui é óbvio, né? Trabalhar em casa é difícil. Vocês aí estudando, né? Tenho certeza que também tá difícil, né? Ainda mais que começou as lives aí dos artistas, né? E tudo mais. Agora deu uma maneirada, mas mesmo assim tava, né, quase todo dia. Então, focar, né, naquilo que a gente precisa, então nem sempre é fácil, ainda mais estando o tempo todo dentro de casa, né? A gente sabe que as pessoas, né, cada um tem os seus problemas, tem as suas particularidades, mas esse é um desafio, né? Então a gente tem que começar a desenvolver aqui a disciplina de fazer as coisas todos os dias, né? A gente tem que ser organizado, tá? A gente tem que priorizar as nossas atividades, priorizar até se fosse o trabalho, né? Então, o que eu preciso fazer primeiro aqui? O que eu tenho prazo mais curto? Então, você vai e joga isso e faz isso primeiro, né? Mesmo que seja mais trabalhoso, que você não esteja tão animado, mas joga isso já para sua prioridade, que você já se livra disso. E as outras tarefas acabam sendo mais leves. Conciliar a programação, aqui é a programação da empresa, né? Provavelmente eles vão ter alguma reunião ou semanal ou, né, dentro do cronograma deles para saber do seu serviço, né? Para conversar com você ou em grupo, né? Para saber como que tá, quais os problemas, quais as demandas. Trabalhar com distrações, né? Então dentro de casa é mais difícil porque você tem o celular à sua mão a todo momento, você tem um sofá ali para você, né, dar uma sentadinha e para ligar um Netflix, né, para ficar vendo. Então é mais difícil mesmo, né? Então é o que eles falam. Então você está trabalhando em casa, então tenta montar um cantinho para você entender que aquilo ali é a sua hora de trabalho. Então você tem que estar ali, você tem que estar focado, você tem que estar fazendo o que precisa ser feito. E aqui também flexibilidade, né? Então flexibilidade no sentido de horários diferentes, né, para fazer uma reunião ou para entregar um serviço, alguma coisa do tipo. Ainda mais porque muitas coisas eu acredito que ficaram atrasadas, né, por causa dessa pandemia, dessas incertezas. Então acho que muita coisa também ficou atrasada, a demanda está maior. E as pessoas, querendo ou não estão seguindo tanto assim o horário comercial de trabalho, né? Então cada um está fazendo o seu. Beleza, gente? Continuando. Então, o que as empresas estão fazendo para avaliar melhor os candidatos com essa questão das habilidades? Então, eles estão tentando fazer perguntas abertas. Então, eles supõem uma situação e perguntam como você lidaria com ela. Ou se você já teve alguma dessa situação, já aconteceu com você e como que você reagiu, tá certo? Então, essa está sendo a forma aí das pessoas, das empresas, né, que estão contratando para avaliar aí os candidatos nessa parte, tá? Então, com isso,
né, com essas questões que aparentemente seriam bobas, eles conseguem saber se você vai ser alguém responsável pelos seus próprios erros. O que isso significa? Você assumir que foi você que errou e não ficar jogando para o coleguinha, tá? Que foi a outra pessoa, né, que não deu certo, porque fulano que atrasou, porque ciclano que não fez, né? Então, não. Então, eles querem pessoas que sejam capazes de assumir os próprios erros. Além disso, pessoas que possuam a humildade, né, disso, né, de assumir o próprio erro. Então, já é uma questão de humildade e também de falar que não sabe tudo, né, de pedir uma explicação melhor, de falar, olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber como que faz. Tem como me indicar alguma pessoa para eu conversar, para realmente eu ter essa troca de informação? É alguma coisa do tipo. Então, isso é humildade. E a curiosidade, tá, gente? Então, a curiosidade aí, eu já venho falando tem um tempo com vocês. Então, sejam curiosos, ainda mais na área de TI, onde muitas coisas a gente simula, né? Por exemplo, programação. A gente utiliza o NetBeans ou o Eclipse, né? Ou seja, outra plataforma, dependendo da linguagem, mas é uma simulação. A gente consegue ali colocar o código, né? Se não funcionou, é só apagar, né? Refazer, rodar e ver o novo resultado. Então, isso é ser curioso, né? Então, é testar várias coisas ali para que realmente fique, né? Para que você aprenda, para que fixe, né? na sua mente, né? O que aquilo faz, né? Para que serve, tá? Então as pessoas têm que ser curiosas. Então vocês aí, já como estudantes, então sejam curiosos, né? Em todas as disciplinas que vocês possam simular, né? Que não vai causar dano físico para ninguém, né? Explodir um laboratório, alguma coisa do tipo. Então vocês podem ser curiosos à vontade e testar à vontade, tá? E além disso, né? A capacidade de criar estratégias e colaborar. Tá? Então, criar estratégias aqui no caso é para solucionar problemas, né? Problemas de tecnologia. Tá? Então, a gente sabe aí, como eu falo para os meus alunos, então, na programação, não existe um código 100% correto ou 100% errado. Né? Não tem como eu avaliar dessa forma. Por isso que quando a prova, né, os códigos são abertos, né, então cada um vai fazer o seu, eu tenho que analisar aquilo ali um a um. Por quê? Porque às vezes um teve uma ideia que o outro não teve, né? Um vai ter uma abordagem que o outro aluno não vai ter, mas não significa necessariamente que está errado. Às vezes eles chegaram os dois no mesmo resultado, mas usando estratégias diferentes. Então é isso que as empresas querem também. E colaborar, como eu já falei, trabalho em equipe. Então não vai ter como fugir disso não, gente. Então tem que aprender aí a trabalhar com pessoas diversas, né? De diversas áreas, com diversas personalidades, com diversas habilidades. Então isso é muito importante para nos enriquecer como pessoas e também profissionais. Até mesmo as estratégias aí, não sei se vocês chegaram a ver várias faculdades, né? Os alunos mesmo se propuseram, tiveram projetos para fazer, planejar um respirador que fosse mais barato, ou para fazer máscaras, ou para fazer algum outro utensílio que fosse ajudar a sociedade. Então, até mesmo nas universidades, então esse nosso papel aqui, professores, alunos e a instituição como um todo, então não é somente, né, estritamente entre a gente, né? A gente tem um papel social também. Então isso é muito legal de ver, né, as pessoas realmente colocando o que aprenderam em prática para ajudar outras pessoas, né, se mobilizando para isso. Então isso também é muito legal e com certeza traz um enriquecimento muito grande aí de habilidades e várias outras questões. Então a gente pode falar o quê? Que essa pandemia,
é uma amostra de como a tecnologia e esses profissionais são valiosos. Esses profissionais quem? Os profissionais de TI, né? Principalmente os desenvolvedores. Né? Então, seja para desenvolver um aplicativo, seja para desenvolver um site, seja para desenvolver algum sistema de banco de dados, né? Sistemas diversos, tá? Até mesmo para redes também, né? Então, isso é muito importante, tá? Embora exista uma deficiência no mercado para encontrar profissionais qualificados, o cenário é favorável para quem busca uma nova colocação dentro deste cargo. Então, olha lá, gente, novamente, o mercado continua carente de profissionais qualificados. Então, olha aí a oportunidade sorrindo para vocês, né, o tempo todo, tá? Então, mais um motivo para realmente vocês acelerarem essa formatura de vocês, né, para vocês acelerarem esse curso, se motivarem, não abandonar, para que vocês consigam, né, ainda com o conhecimento que vocês vão adquirir ao longo do curso, para vocês poderem ir para o mercado de trabalho e aproveitar. E até mesmo, gente, adquirir outras habilidades, né? Fazer cursos extras também. Então, isso tudo vai agregando na carreira de vocês, tá? Então, mesmo que vocês ainda não viram todas as programações, toda a parte que precisa, banco de dados, tudo mais, mas tem vários cursos aí, às vezes gratuitos, que vocês conseguem adiantar esse conhecimento e às vezes conseguem também já começar a trabalhar de forma remunerada. Então, isso também é legal, tá? Por quê? Porque a área de TI, diferente de outras, ela não necessariamente precisa da comprovação do seu diploma, né? A gente sabe que hoje crianças, né, adolescentes, sabem programar muito bem, né? Têm a capacidade de aprender a programar e vão desenvolver, ajudar no desenvolvimento de soluções, né? Então, não é restrito somente a quem tem diploma. Mais um dado aqui. Então, a pandemia potencializou a contratação online de profissionais, tanto pela segurança e praticidade, quanto pela confiança. No caso da busca por desenvolvedores, é notável que é uma demanda na contramão do mercado de trabalho. Então, por que está na contramão? O que a gente viu aí todos os outros setores? Todo mundo sendo mandado embora. Enquanto que na área de TI, eles estão contratando. Né? Quem que lembra aí qual que foi o aumento do percentual da demanda de desenvolvedores? Vocês lembram quanto que foi? Matheus colocou no chat. Cadê aqui? 90, isso mesmo. Tá? Então, 90% da demanda, né, teve de aumento e ainda 20 a 30% de aumento no salário. Tá? Então, pessoal, a área de TI é a mais promissora de todos os tempos. Se a gente for analisar todos esses dados aí que a gente está vendo, né, com os nossos próprios olhos, então não tem o porquê duvidar que a tecnologia veio para ficar, que a tecnologia vai prosperar, que ela vai aumentar, tá certo? Então eu quero que vocês tenham isso em mente, bem claro, né, para vocês. Então vamos se motivar, tá? Por quê? Porque quanto mais tempo vocês deixarem para depois de terminar uma formatura, de um curso que vocês já começaram, então pior vai ser para vocês lá na frente, né? Então seria um conhecimento que vocês já poderiam estar adquirindo para já colocar em prática, para talvez já conseguir um emprego, e muitos de vocês estão deixando para depois, né? Então isso às vezes é ruim, tá? E aí eu pergunto aí para vocês, e se esse for o novo normal?
E se a gente não voltar mais para o que era antes? Vocês já pensaram? O que vai ser da vida de vocês? Quem tem coragem aí de falar? Vamos lá, pessoal? E se não mudar mais? O que vocês vão fazer? Ciro, você que gosta aí de participar. Hello. Acho que todo mundo foi para a live, Vanderleia. Ficamos só nós aqui. Tô achando que não tem ninguém aqui não, hein? Tô achando que deixaram só as fotinhos aí. E todo Ô, mundo pessoal, cadê vazou. você? Vamos lá, gente. Agora é a hora que começa a participação aí de vocês. Acho que ninguém quer participar não, né, Lé? Pois é, menina. Eu vou continuar aqui, então. Qual que foi a pergunta? E se esse for o novo normal? Deus me livre. Tô fora, né? Mas nós estamos dentro, e aí? É essa a questão. Pois é, Deus me livre. Mas e se for, gente? Vocês sabem Aí a quando gente que vai vai ter que correr acabar? atrás para poder adaptar nisso aí. Então, correr atrás. Mas a gente já tá há quantos meses? Já deu o quê? Uns 3, não foi? Março, abril, maio, junho. Já deu 3 meses. Indo pro quarto. E muitos de vocês ainda não estão adaptados, né? Quando vocês vão adaptar? Essa é a questão, né? Então, e se esse for um novo normal? E se a gente tiver agora que viver daqui para frente dessa forma? Usando máscara, usando regime remoto, né? Então a gente não vai viver, a gente vai estagnar a nossa vida, a gente não vai aprender mais nada, a gente não vai cursar mais nada só esperando a situação passar. Então é essa reflexão que eu quero que vocês façam. Imagina. Por enquanto não tem como falar como que seria seguindo isso, porque foi muito de última hora que começou a mudar tudo, então ninguém estava preparado. Pois é, ninguém estava preparado, né? Tá todo mundo no mesmo barco, pelo menos isso é bom, né? Não tem nem como falar que um tá melhor que o outro, então todo mundo foi pego de surpresa, ninguém teve informação privilegiada nesse caso. Então, realmente, pegou todo mundo de surpresa, mas eu acho que a gente tem hora, parar um pouquinho de reclamar, sabe? E falar, tá, tudo bem, estamos nessa situação, não é a ideal, mas o que podemos fazer a partir daqui? Né? O que a gente pode construir a partir daqui ou mesmo dentro desse sistema? Então, o que eu vejo muitos aí estão desmotivados, né? Não estão trabalhando, não estão estudando e não estão aproveitando o tempo útil que estão tendo para realmente se recolocar no mercado, por exemplo, ou aprender uma habilidade nova, ou desenvolver um conhecimento. Então, gente, quando passar isso tudo, que aí o mercado provavelmente vai voltar a se aquecer, aí é que vocês vão pensar, falar, pô, devia ter acelerado, devia ter estudado alguma coisa, devia ter feito uma coisa diferente, né? Então, é essa questão. Então, é isso que eu quero que vocês pensem, né? Que vocês reflitam um pouquinho. Porque eu sei que nessa idade, né, 18, 20 anos aí que vocês estão, a gente realmente não tem a maturidade ainda de ver lá na frente, de ver o mercado, de se pensar, né, como profissional mesmo, né? Às vezes muitos de vocês ainda nem sabem a área certa que vão seguir, mas eu acho que vocês não podem parar, né? Não pode simplesmente abrir mão de tudo e se acomodar. Eu acho que como está todo mundo, né, junto, todo mundo no mesmo barco, então
né, se dar as mãos aí e vamos juntos, né, arrumando novas soluções, tá certo? Então, eu acho que isso vai ser bem, é uma forma, né, de crescimento também para todo mundo, tá? Então, é essa provocação que eu queria trazer para vocês, tá? Porque, infelizmente, a gente não tem ainda previsões, né? A gente não sabe, né? Então, como vocês devem ter visto aí a notícia do MEC, então estendeu essa autorização aí para o regime remoto até 31 de dezembro desse ano, tá certo? Não é o que a Univiçosa quer, não é o que a gente quer, tá? Só que o que eu quero dizer para vocês é que não depende só da gente. Se dependesse de mim, eu já estava dando aula presencial novamente, né? Se dependesse da Univiçosa, se dependesse, né, da gente aqui, a gente já estaria voltando ao normal, mas não depende, né? Então a gente tem governo federal, a gente tem o governador, a gente tem os prefeitos. Então ainda depende de muita gente autorizar para a gente voltar realmente ao normal. Mas diante disso, gente, até 31 de dezembro, aí vocês vão perder um ano. Imagina só, muitos de vocês aí, né, alguns já trancaram, outros estão desmotivados, pensando em trancar, mas, gente, pensa, vocês vão ficar um ano, jogar um ano da vida de vocês praticamente fora, sem buscar uma habilidade, sem estudar alguma coisa, né? Então, isso é muito ruim, né? É quase igual quando a gente tinha greve na federal, que às vezes a gente ficava 3 meses sem aula, né? Já começa a dar uma coisa ruim. Por quê? Depois você sabe que vai ser pior, porque você vai repor nas suas férias, lá no calor, né? Porque a gente não tinha ar-condicionado, não tinha nada, né? Então, ficava muito pior do que ter levado as aulas normalmente. Então, aqui eu quero que vocês tenham consciência que o MEC, né, que é o Ministério nosso aqui da Educação, então, ele mesmo está autorizando, mas no sentido de que as universidades que não adotarem esse regime remoto, depois elas vão ter que repor tudo no presencial. Aí vocês acham mesmo que se a gente estivesse esperando, né, de braços cruzados, sem ter aula no regime remoto, vocês acham que vocês iam continuar depois tendo férias? Vocês iam passar Natal e primeiro do ano tendo aula, tá, gente? Então, para repor um ano de aula sem ter esse regime remoto aqui dando suporte para gente, então é quase impossível a gente repor um ano que se perde. Então, tenham a consciência de que o regime remoto, ele está vindo para uma solução para esse momento, tá certo? E que não depende só da gente aqui para tomar as decisões finais, tá certo? Então, não achem ruim com os professores, né, com a universidade, né, com né, quem quer que seja, porque depende, né, das autoridades aí liberarem a gente. E a gente está tentando dar o nosso melhor aqui com a participação de vocês também, tá certo? E aí, aqui, já linkando com o próximo semestre, então o que a gente pode dizer é o quê? O futuro é incerto. Então, vocês viram aí, MEC já autorizou, a gente depende de governador, depende de prefeito. O que vai acontecer amanhã? Não tenho nem ideia, né? Daqui 3 meses, 2 meses, a gente não sabe, tá certo? Então, simplesmente criar esse bloqueio e falar que não quer estudar de forma remota, então isso vocês mesmos vão se prejudicar, tá? E aí da programação, né? Então, por que vocês não têm que se preocupar em prejuízo de ensino mesmo, né? Com a disciplina, de fazer os trabalhos? Por quê? Porque aqui, gente, como eu falei lá atrás para vocês, a parte nossa aqui, né? Quem é da área de tecnologia tem que ter quase uma obrigação de se adaptar com isso aqui. Tá certo? Porque isso aqui vai ser a vida de vocês, né? Esse computador, com a internet, com tudo aqui, isso vai ser a vida de vocês pro resto, né, dos anos, tá? Para quem não mudar de área. Então, aqui acaba sendo muito similar,
né? O Igor mesmo está de prova, né? Então, como que são, pelo menos as minhas aulas aqui de programação e agora estrutura de dados, que também tem muita programação. Então, eu gravo a teoria antes para vocês e já deixo no Moodle, ou eu gravo junto aqui com vocês, explicando, né, os slides, fazendo alguns exercícios teóricos junto com vocês, resolvendo. E aqui, né, acaba sendo até melhor, né, se a gente for ver. Por quê? Porque eu consigo aqui puxar o pincelzinho, né, e mostrar, né, sublinhar todas as coisas, né, que eu quiser, por exemplo, num código ou numa aula, né, no slide, e aí você já vê do outro lado tudo isso, a aula fica salva, depois eu jogo isso no YouTube também e vocês têm acesso a qualquer momento. E aí a gente tem uma parte da aula que a gente vai para a parte prática. Então aí vocês vão precisar ter um NetBeans instalado, que aí eu vou dar o roteiro de aula e vocês vão desenvolver a parte prática. E aí, em sala de aula, como que eu faço? Aí eu iria em cada aluno, né, perguntar se está tendo dúvida, ajudar ele no código mesmo, né, falar o porquê que está certo, porquê que deu errado, o que se está dando erro não consegue resolver, eu ajudo o aluno a resolver. E isso eu faço no presencial, mas aqui também eu consigo, né? Então, com o Igor aí, que está sendo a nossa prova aí, a nossa testemunha, então está funcionando muito bem. Por quê? Ele compartilha a tela dele, ele começa, né, a fazer o código, ele diz, não deu certo aqui. Só que com a tela dele compartilhada, eu consigo ver o que ele está fazendo de errado, né? Então, eu consigo falar, linha tal aí, tá com esse errinho aí, tenta achar. Ou então eu antes, né, eu compartilho a minha tela também, o meu NetBeans, e vou programando junto e dando as dicas para vocês. E aí, obviamente, né, com uma turma com mais alunos, aí a gente só teria aí que dosar o tempo, né, para cada um compartilhar a tela, para que eu realmente consiga atender todo mundo. Mas é a mesma coisa da sala presencial, né, porque na sala também de aula, eu também tenho que passar de aluno em aluno, né, controlando o meu tempo ali. Eu não posso ficar uma aula inteira só com um aluno, né? Então a gente consegue ter esse revezamento, dar essa atenção para todo mundo. Então funciona muito bem, né? Ainda com o apoio do Moodle, a gente consegue colocar os testes lá, consegue para vocês anexarem as tarefas, os códigos que vocês fazem. Então, gente, olha, sinceramente, para a nossa disciplina aqui não tem diferença, né? Muita diferença assim do presencial para o online. É só realmente vocês terem um comprometimento do horário, vocês instalarem as ferramentas e a gente consegue né, fazer a disciplina muito bem, né, tirar todas as dúvidas sem problema, tá? Então, eu acho muito tranquilo, tá? Então, eu gostaria aí de encontrar vocês no próximo semestre, né, para realmente, né, conduzi-los aí a mais um semestre vencido, para que vocês possam se formar, né, o quanto antes e realmente ir para o mercado de trabalho, tá certo? Eu acho que é isso, pessoal, né? Então, aqui não era muito para falar da parte técnica, né, de programação, porque isso a gente vai ver na disciplina. Aí a Vanderleia também vai complementar com vocês com cursos extras, para que, né, aquilo que a gente falou, né, ir desenvolvendo cada vez mais as habilidades extracurriculares, porque dentro da grade também não tem como a gente abordar tudo. Então, era o mercado de trabalho, mas para vocês verem que realmente a área de TI, né, mesmo que a parte de desenvolvimento aqui, né, não seja o curso inteiro, mas vocês têm automação, vocês têm tudo, né? Então, tudo aí está interconectado, então vocês têm possibilidade de realmente crescer para qualquer lado que vocês forem. Então, eu acho que realmente vocês estão, se vocês realmente gostam de tecnologia, então vocês têm que, né, manter isso aqui e ir para frente, certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Complementar?
Deixa eu ver, tem alguém no bate-papo? E aí, pessoal, tem alguém que já tem alguma experiência em programação? Já trabalha em alguma empresa? Ou trabalha próximo ao programador, desenvolvedor? Gostaria de comentar alguma coisa? Importante as colocações, as observações de vocês. Eu acho, Wanderlei, você tem que adiantar o sorteio para agora, entendeu? Só quem falar no vídeo do palpite Colocar vai mais estar uma participando. regrinha. É, Mais uma regrinha, né? tá, gente? A gente só finaliza a reunião assim que alguém perguntar alguma coisa, fizer alguma Se colocação. manifestar. Então, eu acho que eu tenho boa chance de ganhar esse kit, que eu sempre falo alguma coisa. Ah, isso, isso. Eu já tô doido pra sortear também, sim. Acho que tem que ter mais uma regra aí, Wanderlei. E aqui na região também, né, Bruno? Aqui em Viçosa mesmo, aparecem vários estágios nessa área de desenvolvimento, né? Isso, Claro que isso. a maioria está começando ainda, né? Mas quem gosta mesmo da área já pode fazer nos cursos online, buscando aí essa informação complementar também para poder estar participando, né, desses processos de seleção. Não, com certeza. Consegue, com certeza. Aham. Bom, eu acho que era isso, Wanderlei. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Gente, não vi não. Eu acho que os meninos sumiram. Cadê a Kátia? A Kátia também é a única menina que está aí, ó. Por aí. Eu. Cadê você, Kátia? Isso, cadê você, Kátia? Também gosta de falar, Kátia. Não quer fazer nenhuma Eu tô colocação? com uma questão aqui, só que eu tava formulando ela melhor. Ah, tá. Ô, Bruna, Oi, pode falar. assim, gostaria de fazer uma pergunta. Com a linguagem de programação que eu aprendo, por exemplo, na sua aula, eu consigo ingressar em alguma empresa, por exemplo? Sim, consegue. A gente está abordando o Java, né, porque ela dá o suporte bom para orientação a objeto. E ela é derivada do C, C++, né? Então é uma linguagem bem robusta. Então, se você aprender Java, é igual eu falo com os meninos. Por exemplo, você aprendeu inglês. Uma segunda língua, você vai ter uma dificuldade, vai ser difícil ali, mas uma vez aprendido, você não esquece mais. E a programação é a mesma coisa. Então, se você aprender o Java ali, você dominar a lógica, porque programar é mais lógica do que sintaxe em si. Então, você entendeu aquilo ali, aquela lógica e os comandos básicos, todas as outras linguagens que talvez você vai precisar aprender a mais, né, para o seu mercado de trabalho, né, para onde você for, você vai ter muita facilidade. Então, aprender uma linguagem de programação, as próximas são fichinha para quem aprendeu bem, né, a primeira linguagem. Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Como é que vocês foram aí? Eles fizeram a lógica com o Cabral também, não foi, Wanderlei? A turma, né, do terceiro período, sim, né? E aí, Cabral, como é que eles foram? Conta aí pra gente. No primeiro período, acho que o pessoal ainda não entende muito bem a utilidade da programação, não. Acham que vão aprender simplesmente copiando o que está no quadro, né? Quer estudar. Programação requer estudo. É aquela parte que a gente falou, né, Cabral? Curiosidade de apagar o código, fazer outra coisa, ver o resultado, né? Se desafiar, né? Exatamente. Exatamente. Ir além, porque... Pois é. E às vezes a gente acha muito código pronto,
muito código pronto, mas aí eu faço diferente. Ah, esse aqui eu entendi, tá? E agora? Então, o que eu vou fazer da partir daqui, né? E aí é o que você falou, é criatividade, mão na massa. O Hermes apareceu agora aí, ó. Cadê o violão? Você tá ensaiando ainda de fazer uma apresentação para nós, Eu estou aqui ouvindo, Inclusive, quando a Bruna falou sobre o novo normal, Bruna, como é que nós vamos fazer? É fundamental para a gente ter esse espírito de aprender sem a necessidade de alguém para ensinar, de sair buscando informações. Exatamente. Né? Isso aí ser autodidata, né? Na hora que você falou, pensei nisso e eu estava esperando só a hora de poder falar isso, assim, que é fundamental para a gente que trabalha com informática, assim, de programação, essas coisas assim, que a gente seja capaz de ir acrescendo novos conhecimentos sem a necessidade de passar pela academia. Com certeza. Né? Você faz a matéria do Cabral ali de lógica, depois faz programação 1, aprende ali, mas e se mudar a linguagem? E se acontecer outras coisas diferentes? Se a gente não tiver apto a partir desse conhecimento basilar, já cimentado, firme, a gente não conseguir extrapolar, como é que vai ser? Né? E na área da tecnologia, as coisas acontecem com uma velocidade assim, muito grande. Muito grande, né, Cabral? Né? E a questão desse novo normal, né? Essa pandemia não será a última, né? Então, assim, mesmo que a gente supere o coronavírus, e vamos superar por meio de vacina, que já tem tantos projetos aí em andamento, e alguns até em fase de teste em humanos, né? Mas é a próxima, né? Não é uma questão se vai ter a próxima, é questão de quando será a próxima. Quando será, né? Exatamente. Tem a questão também, nós temos também a questão da base que o Hermes comentou, e, por exemplo, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, o que é isso? São algoritmos também, que dependem da programação, né? E de outras tecnologias e técnicas também, né? Depende de estatística, além de programação, porque você vai receber resultados ali, a máquina vai aprendendo e aí vai aprendendo quantos por cento? E será que esse algoritmo aqui, ele atende essa demanda? Não atende? Então, é conhecer os algoritmos, estudar e entender as técnicas, né? Entender os conceitos para poder aplicar. Então, para eu poder aprender, avançar em outras áreas, acaba que o algoritmos de programação é algo básico mesmo, essa lógica, né? Como você comentou, Bruna, essa questão do raciocínio lógico, de segmentar para poder conquistar o que eu quero, né? E isso é muito importante da gente, sempre que fizer disciplinas, pensar nisso, né? Tanto pensar na questão de fazer o algoritmo, como também de outras técnicas, de outras disciplinas, por exemplo, estatística, álgebra, né? E cálculo, mesmo física, porque essas disciplinas elas trazem importantes formas de resolver problemas e nos ajudam, né, a implementação futura, né? Porque às vezes se eu não aprendi bem, por exemplo, álgebra agora, tá, ok, mas eu tenho uma referência já de onde eu vou buscar quando eu precisar de criar uma matriz para fazer um objeto movimentar na tela. Poxa, eu lembro que a professora Braulio explicou isso. Você lembra, de repente, até o livro que você precisa de usar. Aí você tem uma facilidade, um caminho para você voltar e buscar aquele conhecimento. Né? Exatamente. Então, é muito importante entender muito bem as coisas, porque tudo depois pode virar algoritmo. Tudo pode fazer parte do seu repertório, faz parte do seu repertório para criar soluções, né? E quanto mais você sabe, mais chance de criar uma solução inovadora, criativa, você tem. Igual do Hermes mesmo, né, da automação. Então, eles estão vendo a física junto, né? Então, isso é muito importante. Então, não é só a lógica, a gente tem que ter um conjunto de conhecimento realmente para sair novas soluções, né? Para ser realmente um profissional que vai se destacar. E isso vale, Bruno, em todas as áreas, né? Por exemplo, com a automação, nós conversamos naquele dia do meu webinar. Eu falei que a gente consegue ali física, mas a gente pode utilizar, como a Wanderleia falou, na questão da inteligência artificial, estatística e outras coisas, para poder dar base. Não adianta só saber 4 comandos de programação e achar que virou programador. Exatamente. Tem que saber o que faz com aquilo, né? Tem que saber estrutura de dados, não sei o que lá mais, e todo esse métier
É importante conhecer isso, né? Até mesmo para saber também, Wanderlei, é igual o livro, né, de estrutura de dados que a gente está usando. Então, eu peguei o código que estava lá e adaptei para orientação a objetos, porque no livro não está orientado a objetos. Então, até para isso, né, tem que ter um conhecimento sólido para entender o que está sendo feito, né? Para você pegar um livro ali, para você ler, falar, não, isso aqui é programação, tudo bem, mas como que eu melhoro isso? Então, também isso é importante. Igual teve uma vez também que o Hugo até comentou que ele pegou um código da internet para resolver o problema, só que aí complicou porque a base que eu tinha passado estava diferente do que estava na internet, e aí não consegue conectar. Então, essa que é realmente a maturidade, quando você chega no nível de saber o que você está fazendo, como você vai mudar as partes do seu código, né, para realmente adaptar uma solução completa. Então, é para isso que a gente, né, luta aqui para realmente passar esse conhecimento para eles, né? Então, os exercícios, os trabalhos, então, para que eles tenham essa autonomia, né, como a gente tem na hora de ensinar, para que eles saiam daqui com essa autonomia também, sabendo uma linguagem de programação, né? A gente, infelizmente, tem que escolher uma, né? A gente não consegue dar todas, né, as possíveis, mas tendo uma sólida, bem aprendida, eles conseguem, né, aprender as outras que eles vão precisar. E até a questão que você comentou a respeito de fazer junto, né? Equipes trabalham e um para entender o código do outro, né, entender a solução que o outro fez, né, ou dar continuidade ao desenvolvimento de uma solução. Alguém saiu da equipe, você vai assumir uma responsabilidade no projeto, por exemplo. Então você tem que, não é só do jeito que eu gosto de programar, você também realmente tem que ler e entender o código, né? Então essa questão pensar de trabalhar que junto, não está compartilhar, que não está trabalhando só para você, né? Tem outras pessoas também que você vai precisar exatamente. passar. É verdade. Criar um código legível, bonito de se ler, fácil de se entender, né? Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo nessas disciplinas básicas de programação, né? A gente realmente precisa ter uma disciplina. E programar é uma área que nos disciplina muito, né? Porque eu vou escrever um código, eu quero que esse código esteja bom, e Java mesmo. Tem várias regras de dar nome aos objetos, às classes. Não é de qualquer jeito. Exatamente. Se você dar nome de qualquer maneira, se alguém, um programador experiente, nossa, mas que código, a gente não tem nem vontade de ler. Então, assim, a gente tem que disciplinar porque o nome, a forma, letra maiúscula, letra minúscula, diz muita coisa para o código, para o programador. Então, isso é importante, né? E aí a gente começa a pensar nesses detalhes, a usar isso na vida da gente, e a gente vai ficando mais criterioso, a gente vai fazendo coisas melhores, a gente vai evoluindo como profissional também nesse sentido. Não, com certeza. Isso é muito importante. Fazer um Não código pode bem esquecer comentado da também, né? indentação lá do código, né? Porque às vezes a pessoa faz tudo bonitinho, igual essas questões da letra maiúscula e minúscula, igual para colocar, eu acho que constante, né? Que tem que escrever tudo em letra maiúscula. Às vezes a pessoa faz isso e o código não está nem um pouco indentado, tá tudo na esquerda, assim. E aí você não consegue entender direito o que tá dentro de um loop, o que tá do lado de fora, o que é função, o que é método. É a disciplina. Lembrar também que tem que fazer um código bem documentado também, né? Porque senão, como você vai fazer a manutenção dele depois da empresa, que é o mais importante? Exatamente. Documentar até mesmo para, na hora de estudar, né, lembrar alguém que fez ali. Senão não lembra. E as equipes de programação, normalmente elas trabalham com um determinado estilo de programação, né? Então, por exemplo, você está numa equipe lá, então dentro da empresa você vai declarar uma variável, a variável tem que ter assim, nome composto é dividido por underline, ou tudo colado, a letra no meio fica maiúscula para identificar que são duas palavras juntas. Então, quer dizer, existem formas, né, de trabalhar em equipe que a gente tem que também incorporar isso da empresa, né? Então, assim, às vezes você passa a vida inteira programando de uma determinada forma, quando você é contratado, às vezes você tem que mudar seu estilo de programar para você se encaixar dentro da equipe, né? Então, a gente tem que ter
a cabeça muito aberta. O profissional de TI, ele não pode ser ele não pode ter viseira, né? Ele não pode só ficar olhando para um lado, não. Ele tem que ter a capacidade de se adaptar e se encaixar onde for necessário, né? Eu costumo brincar com meus alunos, né? Que eles ficam questionando assim, mas você fica ensinando Portugal para ensinar lógica? Aí eu falo assim, ó, hoje em dia o que está dando, a linguagem do momento é Java, é qualquer outra coisa. Mas se amanhã ou depois alguém aparecer para vocês, contratar vocês por R$20.000 para programar em COBOL, vocês vão negar? Vão falar que não vão aprender COBOL porque é uma linguagem antiga? Né? E eu vou falar com você, tá? O programador de COBOL é muito dinheiro. Você tem muito sistema em banco aí que precisa de manutenção, que precisa ser tratado, e é mesmo para ser importado para outra linguagem, e hoje em dia é um programador de COBOL. Né? Então, a gente tem que tirar um pouquinho os preconceitos, né? Eu não vou aprender isso, não vou aprender aquilo, ou eu programo só com isso, ou eu programo só com aquilo, né? E botar na cabeça que quem programa, programa em qualquer linguagem. Né? É uma questão de aprender a sintaxe da linguagem. Gente, que bom, né? A gente começa a conversar assim, que bom, nesse momento, que bom que, né, do regime remoto, né? Porque se estivesse na faculdade, às vezes é difícil juntar nós quatro para conversar nesse nível com os alunos. É tão bom essa interação, um complementando o outro, isso é muito bacana. O regime remoto, vou pensar no lado positivo, né? De atividade que às vezes seria muito difícil. Por mais que a gente tente colocar nos horários comuns que a gente tem, né? Às vezes é mais difícil. Então, estando no remoto, ficou mais fácil. Isso é verdade. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Isso que o Cabral falou, de questão de saber uma linguagem e não ficar com mente fechada em relação às outras, realmente é um negócio que, assim, ao longo do ano passado, às vezes eu conversava bastante com ele na hora do café do estágio, e ele realmente ficava abrindo minha mente em relação a isso, que às vezes eu só falava com ele em Python. Para mim, tudo em Python era perfeito, e as outras eram chatas, porque tinha que usar ponto e vírgula e não sei o quê. E aí é como ele falou, né? É bom que se você, né, tiver mente aberta para várias outras linguagens, você te possibilita entrar em qualquer empresa. Isso mesmo. Né, Ciro? Quase quebrava o computador, ficava nervoso. Mas nossa, eu passava muita raiva. Porque, na verdade, a empresa não se adapta a ninguém, né? A gente tem que se adaptar à empresa, né? Você não vai chegar num banco que está lá com um sistema que roda há 10, 15, 20 anos e vai chegar e falar, muda porque eu estou chegando. Não é assim, né? A gente é que tem que dar os pulos e garantir que a gente vai ser contratado e vai permanecer naquele emprego, né? Porque não basta ser contratado, a gente tem que se permanecer. A gente só se permanece no lugar quando a gente é bom no que está fazendo. Né? E bom no sentido técnico e bom no sentido emocional também, porque ninguém quer um funcionário que fica dando coisa pro ar lá e... É mesmo, Cabral. Difícil o trato, né? Tem que trabalhar de focinheira, né, Cabral? Então, assim, é complicado. Então, a gente tem que tentar perceber as nossas fragilidades e tentar ir trabalhando essas fragilidades para poder se encaixar no mercado, né? Ou de uma maneira que a gente não pode esperar que o mundo ao nosso redor mude, né? Por mais remoto que a gente vive em sociedade, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Com esse sistema remoto, eu percebi também que os alunos têm mais medo de aparecer na tela do que fazer uma prova, tá? É verdade.
Tá todo mundo de pijama, Cabral. As meninas todas Tudo penteadas, sem batom, beijado. remela no zóio. Ah, Aí fala, não, porque minha internet é ruim. É nada, povo. Tá todo mundo, tudo mocorongo. Aí quando vai pra aula tem que arrumar, tem que dar um tapa na careca, tem que dar um, né? Passar um prime na cara pra ver se tira os buracos. Aí já viu, né? Eles tinham que aproveitar a oportunidade de colocar a cara para começar a se expor, né? E depois, numa entrevista, ficar mais à vontade. Também. Eu acho que vale a pena começar. Nunca é tarde para começar a fazer isso, né? Quem sabe? O problema é se os meninos aqui começarem a habilitar a câmera, que é parecer de vestido, né? Já pensou de baby doll? Misericórdia divina, né? Que as pernas cabeludas, tudo de baby doll, pessoa? Ah, Deus me livre. É melhor deixar sem. Vamos deixar sem, que é melhor. Mexe não, fica aqui, deixa quieto. Então tá joia, né, gente? Olha só, que bom, né? Nós estamos aí tem 32 pessoas participando. Muito obrigada pela participação de todos. Isso é muito bom, né? Eu coloquei no grupo lá um vídeo que o Lidson mandou, e na quinta-feira ele vai falar sobre realidade aumentada no Unity. E então, quem quiser, quem tiver uma máquina que dê para acompanhar, pode com ele junto na hora fazer ele vai desenvolver algum aplicativo usando realidade aumentada, tá? Então, vocês já podem fazer. Então, é bom que baixe e instale antes, porque senão na hora não vai dar, é lógico, né? Então, vocês podem se preparar para poder fazer alguma coisa no horário da aula. Só lembrei. Que a gente consiga realmente fazer. Só lembrei uma coisinha, uma dica aí para o pessoal. Quem tiver 2 monitores, por exemplo, né, então consegue colocar a reunião em um, né? E vendo o código, talvez programando do colega e eu corrigindo, e ele continua fazendo no outro monitor, né? Então ele consegue acompanhar melhor. Quem tiver 2 monitores aí já fica a dica para o próximo, já que a gente sempre tem, né? Às vezes tem um velho em casa que não está usando e pode usar para isso também, né? Para as disciplinas. O próprio celular, talvez, o celular e o monitor? Também. Bem dá. Uhum. Né? Porque aí, com as duas coisas, já dá para ficar melhor, né? Boa dica. Aí, também, se você quiser, Vanderlei, eu posso deixar a apresentação passar para você compartilhar para os meninos, que aí no último slide aqui tem as fontes também com os links, se eles quiserem ler as reportagens completas, ver as vagas das empresas, né? Então tá tudo aí. Tá ótimo. Então você me manda que aí eu compartilho lá no grupo. Tá. Beleza? Então, Bruna, olha, muito obrigada, Bruna, foi muito bom, eu adorei aí a sua participação, sua presença, seu webinar, para mim foi muito bem esclarecedor, espero que os meninos e a Kátia, né, tenham gostado também, né? Realmente, assim, o mercado está em alta, a gente vê pelas notícias, né? E foi muito pertinente aí, foram pertinentes suas colocações. Valeu demais. Que ótimo. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite a todo mundo. E até a próxima, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até quinta-feira, então. A gente vai mexer com a realidade aumentada. Vamos inventar umas modas aí com realidade aumentada. Hein? Isso aí. Então tá jóia. Tchau, tchau, gente. Falou, gente. O Bruno, depois você manda o link. Bruno, saiu? Oi, o link. Tô aqui. O link da reunião, Bruno, depois você manda para nós também, fazendo favor, né? E aí a gente compartilha lá. Não, beleza? ok. Tá, joia. Tá jóia. Boa noite, pessoal. Tchau.